Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes, de Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 10. Mais que boas intenções. Como se adaptar a ambientes novos e difíceis. Um jovem aluno, certa vez, perguntou ao filósofo Epiteto como deveria agir em cada situação. Epiteto respondeu: seria melhor dizer: faça com que minha mente se adapte a quaisquer circunstâncias. Em nosso mundo de concertos rápidos e gambiarras, as pessoas estão cada vez mais condicionadas a precisar de instruções muito específicas para fazer quase tudo. Num mundo em constante mudança, as pessoas precisam se tornar mais adaptáveis. No entanto, muitas estão se tornando o oposto. Ser adaptável diz respeito a como você aprende. Trata-se de estar atento ao seu ambiente e de extrair dele as melhores informações e recursos. Além disso, ser adaptável diz respeito a controlar seu ambiente em vez de ser controlado por ele. Se você for um aprendiz realmente adaptável, não vai ficar preso no mesmo ambiente por muito tempo. Logo vai aprender o que ele tem a oferecer e então transcender para ambientes novos e mais desafiadores. Como num videogame, você não avança para a próxima fase enquanto não completar a fase em que está. Num jogo, você pode ter que recomeçar várias vezes até aprender as lições, superar os obstáculos e passar de fase. Então, também na vida, as lições são repetidas até que você as aprenda. Se não se adaptar com sucesso ao ambiente atual, terá dificuldade em se adaptar a ambientes mais desafiadores. Portanto, esse capítulo detalha exatamente como você pode se adaptar a qualquer ambiente, por mais difícil que ele seja. Os conceitos principais no que diz respeito a ser um aprendiz adaptável incluem: acreditar que você pode se adaptar e mudar, ou ter o que a psicóloga Carol Dweck chama de mentalidade de crescimento, ou seja, o oposto de ter uma mentalidade fixa, e naturalmente envolve ser um aprendiz flexível, o que significa não estar preso em hábitos de aprendizagem repetitivos ou usar estilos de aprendizagem restritos. 2. Se comprometer 100% com a mudança que procura, o que significa estar disposto a mudar quem você é para manter ou cumprir seu compromisso. 3. Aprender a desenvolver tolerância àquilo que mais teme. 4. Aprender a lidar com e até mesmo abraçar emoções difíceis ou desagradáveis. Isso envolve o que os psicólogos chamam de regulação emocional e exige que você se exponha diretamente a seus medos e resistências. Como se tornar um aluno flexível? Se você quer alcançar algo, você precisa primeiro conceber e acreditar que é capaz. Isso é, você precisa ter fé em algo que atualmente é inalcançável para você. Não se trata de um tipo religioso de fé, mas de uma convicção, uma crença de que pode atingir seus objetivos. Se, por exemplo, você quiser se tornar um milionário, precisa acreditar que pode se tornar um milionário e, então, aprender a se comportar como um. As pessoas que não acreditam que podem fazer algo têm uma mentalidade fixa. Essas pessoas se convenceram de que têm uma identidade dominante e imutável. A natureza é como Deus e nada pode ser estimulado. Infelizmente, anos e anos de pesquisas seguem mostrando que as pessoas com mentalidade fixa sofrem. Elas têm autoestima mais baixa. E por que não teriam? Elas acreditam que estão presas e não podem fazer nada para mudar isso. Seu destino foi definido no nascimento. Além disso, as pesquisas mostram que as pessoas com uma mentalidade fixa têm muita dificuldade de aprendizado. Por que aprender se você não acredita que pode evoluir de verdade? Aqueles que têm uma mentalidade fixa evitam ambientes difíceis. Eles têm um modo de aprender com que se sentem confortáveis e evitam situações que exigem abordagens e estilos de aprendizagem diferentes. Ser adaptável a ambientes difíceis exige que você aprenda e impulsione estilos de aprendizagem múltiplos. De acordo com 50 anos de pesquisas em teorias da aprendizagem, todos temos um estilo de aprendizagem dominante.
Também temos vários estilos de aprendizagem alternativos com os quais contamos quando estamos em apuros. No entanto, também há vários outros estilos de aprendizagem que cada um de nós negligencia e evita. Alguns desses estilos de aprendizagem incluem imaginar, ter ideias, refletir, aprender sobre as ideias que tem, analisar, sintetizar o que aprendeu e traçar planos estratégicos sobre o que fazer com essas ideias. Decidir, tomar uma decisão sobre o caminho que seguirá com alguma ideia específica. Agir, fazer alguma coisa para a realização de sua ideia. E experimentar, aprender a partir de ângulos múltiplos, seja com outras pessoas ou criando algo, fracassando ou tentando. Se pular qualquer um desses estilos de aprendizagem, você provavelmente não vai chegar muito longe. Mas isso é exatamente o que todos nós fazemos. Temos preferências de aprendizagem. Todos preferimos fazer as coisas do nosso jeito. O que é interessante é que muitas pessoas têm uma mentalidade de crescimento em relação ao estilo de aprendizagem com que se sentem confortáveis. Por exemplo, se você gosta de matemática e aprende de modo analítico, provavelmente acredita que pode melhorar em matemática. Você considera desafios e fracassos oportunidades de crescimento. Procura orientação, educação e ajuda. É curioso e busca expandir seus conhecimentos e horizontes em relação à matemática. No entanto, a maioria das pessoas tem uma mentalidade fixa a respeito dos estilos de aprendizagens com os quais não se sente confortável. Se não gosta de escrever, você provavelmente acredita que não pode melhorar nisso. Existem algumas coisas que você simplesmente não consegue aprender e está no seu DNA ou algo assim, não é? Se tem uma mentalidade de crescimento, você funciona por meio da fé. Você acredita em algo que não pode ver. Você acredita que pode melhorar em alguma coisa, embora esse crescimento atualmente seja visível apenas em sua mente. Se tem uma mentalidade fixa, você não funciona por meio da fé. Não acredita no que não pode ver. É cético. Acredita demais e está comprometido demais com um certo compromisso cognitivo, ou jeito de ver a si mesmo. E por não acreditar que pode aprender uma coisa, realmente não pode. Você se colocou numa caixa e não tem visão para o futuro no que diz respeito àquela área. No entanto, psicólogos e teóricos da aprendizagem têm uma evidência que mostra que você pode aprender qualquer estilo de aprendizagem, mas só se for um aprendiz flexível e adaptável. Isso muda tudo. Muda a noção de que cada pessoa tem forças e fraquezas fixas e traça uma imagem muito mais convincente. Você não tem forças e fraquezas por si só. Você tem hábitos de aprendizagem, negativos e positivos. Esses hábitos foram fomentados durante toda a sua vida. Foram condicionados cada vez mais por seu ambiente, porque você tende a se colocar em situações nas quais se sente confortável. Para completar sua abordagem prejudicial e superdesenvolvida, você faz tudo o que pode para criar situações e ambientes que lhe permitam exercitar esse estilo de aprendizagem. Você evita situações e ambientes que o obrigariam a agir diferente. Todas as coisas são fluídas, não fixas. Assim, todos esses padrões podem ser alterados. Uma vez alterados, você vai mudar biológica e psicologicamente. Por outro lado, se acredita que pode aprender tudo, você pode. Algumas coisas serão mais difíceis de aprender que outras? Claro que sim. Não por conta de forças e fraquezas fixas, mas por conta de músculos de aprendizagem subdesenvolvidos e atrofiados, crenças limitantes e maus hábitos. Você aprende coisas novas ao se colocar em situações novas e difíceis que o obrigam a se tornar um aprendiz flexível. Essa é a essência e a base de ser adaptável. Aprender coisas novas exige errar, parecer e se sentir burro e ter que reconstruir nossa visão do mundo para ver as coisas de uma perspectiva mais elevada. Portanto, aprender coisas novas é muito difícil e é por isso que as pessoas evitam fazê-lo. Se você quer mesmo se tornar um aprendiz adaptável, precisa dominar a rara habilidade do compromisso. Quando se compromete com o aprendizado, você se compromete a mudar. Isso exige fé
e uma mentalidade de crescimento. Se comprometer 100% é necessário porque o processo de aprendizagem profunda é difícil emocional e intelectualmente. Apenas aqueles que estão totalmente comprometidos são capazes de suportar o processo de expurgação que é aprender. Assim, o restante desse capítulo vai fornecer a você o conhecimento e as habilidades necessárias para que você se torne um aprendiz adaptável. Essas habilidades incluem assumir um compromisso, desenvolver tolerâncias, se adaptar a seus medos e lidar apropriadamente com emoções desafiadoras e desagradáveis. Como se comprometer 100% com as mudanças que você busca? Surfar ondas gigantes é um esporte muito diferente de surfar ondas pequenas. As consequências do fracasso são muito mais sérias quando se enfrenta a ondas gigantes. Na verdade, a chance de morte em caso de falha não está excluída. Segundo o site indosurflife.com, é preciso ser o tipo de pessoa certa para querer surfar ondas gigantes, quando o horizonte fica preto e uma parede enorme de água cresce diante de você. Você precisa querer aquela onda para conseguir. Se hesitar ou não se comprometer totalmente, você vai ser engolido. Para pegar e surfar uma onda gigante, você precisa estar 100% comprometido. Se houver qualquer hesitação, você vai fracassar. Pode até mesmo fracassar estando totalmente comprometido. Mas o único jeito de talvez ser bem-sucedido é estar plenamente decidido a executar a tarefa. Existe uma lição útil em surfar ondas que se aplica a vários contextos em nossa vida. Quando se compromete totalmente com alguma coisa, você apresenta uma postura diferente do que quando está apenas parcialmente comprometido. Quando está parcialmente comprometido, você hesita, não tem confiança, se sente inseguro e sem determinação. No entanto, quando fica totalmente focado numa coisa, toda a névoa mental se dissipa. Você obtém clareza em relação ao que está fazendo e sabe por quê. Você para de pensar sobre outras opções que estão disponíveis. Como o Dr. Barry Schwartz diz no livro O Paradoxo da Escolha, saber que fez uma escolha irreversível permite que você aplique sua energia para melhorar o relacionamento que tem, em vez de questioná-lo o tempo todo. Um exemplo surpreendente de escolha que não poderia ser revertida aconteceu no ano 711 d.C., quando as forças muçulmanas invadiram a Península Ibérica. Suas forças atracaram em terras estrangeiras, o comandante Tariq ibn Ziyad ordenou que seus navios fossem queimados. Enquanto seus navios ardiam em chamas, Tariq fez o seguinte discurso a seus homens: Meus queridos irmãos, estamos aqui para espalhar a mensagem de Alá. Agora o inimigo está diante de vocês e o mar atrás. Vocês lutam pela sua causa. Ou serão vitoriosos ou mártires. Não há terceira opção. Todos os meios de fuga foram destruídos. Isso se tornou uma história apócrifa, mas se aconteceu de verdade, não importa. O que importa é o seguinte: os barcos foram incendiados. Todos os meios de retorno, fuga ou desistência foram eliminados. Você consegue imaginar como deve ter se sentido um soldado daquele exército naquele momento? Você saberia que a resposta é simples: vencer ou morrer. Quantos de nós evitamos criar esse tipo de risco para nós mesmos? Você precisa estar integralmente comprometido se quiser se adaptar rápido e com sucesso a um ambiente novo e desafiador. A questão é: como se comprometer 100%? Essa é a questão que venho estudando em meu doutorado em psicologia organizacional. Especificamente, estou estudando um conceito que chamo de ponto sem volta, que é o momento em que é mais fácil avançar em direção a seu objetivo do que evitá-los. Na verdade, seu ponto sem volta é o instante em que perseguir suas ambições mais ousadas se torna sua única opção. Você está totalmente comprometido com o que quer fazer, e esse comprometimento cria um sentimento profundo de confiança e coerência. Mas como isso funciona? Uma das teorias mais aceitas a respeito da relação entre biologia e psicologia é a teoria biopsicológica da personalidade, proposta pelo Dr. Jeffrey Alan Gray em 1970. Gray propôs 2 sistemas que seriam responsáveis por reger
todos os comportamentos. Primeiro, sistema de inibição comportamental. Seu sistema de inibição comportamental é o que sintoniza com riscos e ameaças em seu ambiente. Quando você percebe esses riscos ou ameaças, seu sistema de inibição comportamental o impede de agir. Segundo, seu sistema de ativação comportamental. Seu sistema de ativação comportamental, por outro lado, é o que o sintoniza com as recompensas. Quando você percebe essas recompensas, seu sistema de ativação comportamental o incentiva a agir para que possa obter a recompensa. Os dois sistemas estão em tensão constante entre si. Em toda situação, um desses sistemas está prevalecendo sobre o outro. Ou você está agindo ou inibindo a ação. Ou está abordando algo proativamente, ou está tentando evitar que algo aconteça. Ataque ou defesa. A maioria das pessoas são orientadas a evitar a vida. Agem de acordo com seus desejos mais profundos. Em vez disso, estão tentando se garantir, calculando seus movimentos para garantir que não pareçam idiotas. Estão limitando apostas, criando vários planos B, caso seus sonhos não deem certo. Ironicamente, elas acabam se dedicando majoritariamente ao plano B, que toma conta de suas vidas. Você é capaz de mudar sua orientação mesmo tendo construído sua vida inteira evitando repercussões ou emoções negativas? É claro que pode. Você pode mudar até sua identidade, porque ela acompanha seus comportamentos e ambientes em que você se coloca. Se for o caso, então qual é o comportamento mais poderoso que você poderia desempenhar para passar de viver a vida na defesa a viver a vida de ataque? Primeiramente, uma experiência de ponto sem volta se inicia na forma de investimento financeiro que obriga as pessoas a avançar. O investimento financeiro é o toque final de alguém que investe muito tempo e energia numa ideia. No momento em que uma quantia significativa de dinheiro é gasta numa ideia, o investidor não pode mais voltar à vida anterior. Sua identidade é envolvida no investimento. Ele se torna parte da pessoa. É como você passa de aspirante a alguma coisa para realmente se ver como aquilo. Na psicologia e na economia, esse comportamento é explicado por um conceito chamado escalada de compromisso. De acordo com a bibliografia disponível sobre o tema, a escalada de compromisso é uma decisão irracional que as pessoas fizeram, principalmente porque querem justificar a decisão ou o investimento inicial. Portanto, o custo irrecuperável é o centro do comprometimento. Como afirmei anteriormente, você pode aplicar o viés do custo irrecuperável a seu favor na forma de precognição. Sabendo que um investimento alto vai produzir comportamento interior enorme, você pode produzir seu próprio ponto sem volta. E isso é exatamente o que os maiores empreendedores do mundo fazem. Eles não são sonhadores, são executores, porque seus investimentos estão em jogo. Quando alguém investe em si mesmo ou em um sonho, seu comprometimento se solidifica. Uma vez que investiu, a identidade e a orientação da pessoa em relação a seu objetivo muda, porque agora ele precisa ir adiante, não se sente mais confuso em relação ao que precisa fazer. Não tem mais dúvidas se vai agir de modo desejado ou indesejado. Já agiu e agora precisa fazer essa ação valer. E há várias razões psicológicas pelas quais ela precisa fazer essa ação valer. Primeiro, para não perder investimento. Segundo, para ser consistente com os comportamentos que desempenhou. Dica: a identidade segue o comportamento, o oposto nem sempre acontece. E terceiro, porque realmente quer atingir determinado objetivo e agora criou condições externas que resultarão numa profecia autorrealizável. Aqui está a narrativa de que mais gosto na minha dissertação de mestrado, em que entrevistei vários empreendedores e aspirantes a empreendedores. Qual a diferença entre eles? Empreendedores tiveram algum tipo de experiência de ponto sem volta, enquanto aspirantes a empreendedores não. Uma das pessoas que entrevistei foi um jovem de 17 anos que queria vender sapatos. Ele e seu sócio, um amigo da escola, investiram $10.000 numa remessa de sapatos. Eis como ele descreve seu ponto sem volta. Sim, quando pusemos todo o nosso dinheiro no mesmo inventário,
Virou uma questão de tudo ou nada. Isso me assustou muito, saber que era bater ou correr. Eu tinha que vender os sapatos. Não podia simplesmente me livrar deles e pegar o dinheiro de volta. Eu tinha que seguir em frente. Minha pergunta seguinte foi: algo mudou depois desse momento? E eis o que ele me respondeu. Depois disso, quando percebi que estávamos mesmo avançando, acho que isso realmente me abriu para o que eu era capaz de fazer. Naquele momento pensei muito bem. Comecei mesmo um negócio, investi nele e agora preciso gerenciar tudo isso. Foi quando eu acho que realmente vi que estava gerenciando a empresa. Isso mudou meu papel de liderança, eu acho, com meus sócios. Após ter passado seu ponto sem volta, você se convence totalmente de sua visão. Você se compromete. Seu papel e, portanto, sua identidade muda. Você eliminou alternativas que não eram nada mais do que distrações. Sou uma barra e agora precisa avançar na direção que deseja seguir. Apostou tudo. O ato de investir muda você. Muda sua proximidade com determinadas pessoas, muda sua postura em relação a seus sonhos, seu compromisso e sua convicção em relação a fazer uma decisão virar realização. Coisas incríveis acontecem com você após cruzar o limiar da decisão e do comprometimento. As coisas parecem se encaixar de modo quase místico. Como William Hutchinson Murray disse, o momento em que alguém se compromete definitivamente, a providência também age. Todo tipo de coisa que jamais aconteceria acontece para ajudá-lo. Um fluxo de acontecimentos surge a partir da decisão, criando todo tipo de incidentes e encontros e assistências materiais não previstas que nenhum homem jamais sonharia encontrar em seu caminho. Como se sentir confortável em situações novas e incertas. Humanos são extremamente adaptáveis. Nos desensibilizamos e desenvolvemos tolerância com rapidez. Pesquisas de psicologia revelam que muitas pessoas desenvolveram tolerância à vulgaridade, violência e sexo na televisão em razão da exposição constante. As pessoas desenvolveram tolerância a estimulantes e outras drogas. Como vivemos numa sociedade de consumo, nossos níveis de tolerância podem ficar bastante descontrolados. Ingerimos alimentos carregados de açúcar que distorcem nossas papilas gustativas a ponto de deixarmos de gostar de alimentos saudáveis. Aceitamos dores nas juntas, de cabeça e inchaço como homeostasia. Ficamos de 12 a 16 horas por dia, sentados olhando para uma tela. Nos acostumamos a níveis astronômicos de dopamina artificial fluindo por nosso corpo. As pessoas podem desenvolver tolerância e se adaptar a tudo, até mesmo a seu medo. Desenvolver tolerância aos seus próprios medos intencionalmente, que os psicólogos chamam de dessensibilização sistemática. É possível se dessensibilizar de maneira sintomática a qualquer coisa ao se expor continuamente até desenvolver tolerância. No fim, você acaba reformulando o seu modelo mental e se adaptando, se tornando uma nova pessoa. O que anteriormente o paralisava de medo se torna parte da experiência diária. Para a maioria das pessoas, a ideia de acordar todos os dias às 4:30 da manhã e ir imediatamente para a academia parece loucura. Sim, as primeiras semanas e meses podem ser mesmo um saco, mas no que diz respeito à adaptação, você não precisa ir aos poucos. Ao contrário, pode configurar o despertador e se adaptar a algo drástico. Por exemplo, se quiser criar o hábito de acordar às 4:30 todos os dias, não precisa começar acordando às 6 por algumas semanas, depois às 5:30 por algumas semanas, até no fim chegar às 4:30. Pode começar com tudo, sentir a dor e se adaptar. Essa abordagem de adaptação é como entrar devagar numa piscina, um passo de cada vez. Você apenas está atrasando e prolongando a dor porque está se concentrando demais e estendendo-a. Aquilo em que você se concentra se expande. Pare de ficar obcecado pela dor e, em vez disso, se concentre no resultado do que está tentando fazer. Quando pula direto na piscina, você comprime o choque e a transição numa pequena quantidade de tempo. Embora essa abordagem seja emocionalmente extrema, seu corpo se acostuma ao novo ambiente com rapidez e por instinto. Em 20 segundos você já está acostumado à piscina e não sente mais frio.
Por que passou tanto tempo sofrendo sobre a hora de entrar? Não foi tão ruim, foi? Agora você já se adaptou. Pesquisas em psicologia revelam que a experiência de um acontecimento é quase sempre uma experiência mais carregada emocionalmente do que o que aconteceu em si. Quase sempre você imagina que vai ser muito pior do que realmente é. Então, expande a dor ao procrastinar a ação. Se agisse logo, a dor seria muito menor e teria acabado antes mesmo que você percebesse. Se adaptar a um comportamento novo, como acordar cedo, claramente leva mais do que 20 segundos. Mas o mesmo princípio se aplica. Ao se comprometer 100% e pular de uma vez, você vai se adaptar bem rápido, mas vai experimentar a um nível alto e imediato o choque emocional. Você não está tentando suavizar o golpe como quando entra aos poucos na piscina. Em vez disso, está disposto a experienciar integralmente o processo de purgação, que é eliminar padrões e comportamentos antigos. É esse o processo de purgação que pode doer enquanto você se adapta a algo melhor. Esse princípio de comprimir o processo de adaptação se aplica a todas as áreas da vida. No Fenomenal, A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, explica que a única maneira de realmente superar o vício pelo consumo é eliminar toda a desordem de seu ambiente de uma só vez. Você precisa reconfigurar o ambiente em vez de ficar tentando gerenciar um sistema corrompido. O que você tem evitado mudar? Em que piscinas está entrando aos poucos? Está prolongando a dor ao se concentrar demais em seus medos? Quando vai pular de uma vez? No momento em que pular com total comprometimento, você vai perceber que foi muito mais fácil do que imaginava. Vai começar a se adaptar, mas para fazer isso vai precisar acreditar. Acreditar que consegue e vai precisar ser um aprendiz flexível. Ainda assim, não vai ser algo tranquilo. Apesar da exposição direta ser o jeito mais prático e mais rápido de aprender, ela envolve mais risco do que as abordagens tradicionais e teóricas. Você vai ter que realmente encarar seus medos e emoções, o que nos leva à próxima habilidade que você precisa dominar para se tornar uma pessoa adaptável. Como encarar e até mesmo abraçar emoções difíceis e desagradáveis. O ramo da psicologia, conhecido como psicologia positiva, surgiu por volta do ano de 1998. Na época, havia apenas 300 artigos sobre o tema da felicidade. Antes disso, a maioria dos psicólogos se interessava principalmente por doenças psicológicas. Em 2017, já havia mais de 8.500 artigos sobre a felicidade. A felicidade, ao que parece, está na moda. O que é irônico, é claro, porque este é o momento exato da história humana em que a felicidade parece mais ilusória do que nunca. Concentrar no lado positivo da psicologia tem sido muito benéfico para a sociedade. No entanto, existem muitos psicólogos que estão muito frustrados com o escopo e o foco do que tem sido feito na psicologia positiva. Esses estudiosos acreditam que grande parte da pesquisa em psicologia positiva tem sido exageradamente simplista e ignorado elementos cruciais da condição humana. De acordo com o Dr. Paul Wong, renomado psicólogo positivo, a premissa central da psicologia positiva tem sido que boas emoções levam a bons resultados e emoções negativas levam a resultados negativos. O resultado dessa premissa é que as pessoas passam a acreditar que devem sempre se sentir bem, do contrário, algo está errado. Isso pode ser relacionado ao aumento do uso de medicamento de uso controlado nas 2 últimas décadas. Em vez de lidar com os problemas, as pessoas os estão evitando e se entorpecendo. A psicologia positiva está enraizada numa visão de mundo hedonista, que defende evitar a dor e buscar o prazer. Infelizmente, para os que foram totalmente convencidos pela psicologia positiva e suas descobertas, uma vida de busca pelo prazer não é o que cria um sentido profundo de significado e satisfação. É a carga, o desafio e a oposição que criam realização e satisfação verdadeiros. A verdadeira felicidade costuma envolver receber um golpe no presente para se preparar para o futuro. O prazer momentâneo e a verdadeira felicidade são 2 experiências totalmente diferentes.
Como o cientista e líder espiritual James Talmage escreveu, a felicidade não deixa sabor residual, não é seguida de nenhuma reação deprimente, não traz arrependimentos, não causa remorso. A verdadeira felicidade é vivida repetidamente na memória, sempre com uma renovação do bem original. Um momento de prazer pode deixar um ferrão, como uma fonte de angústia onipresente. Filosofias antigas como o estoicismo e crenças espirituais como o budismo e cristianismo opõem-se fundamentalmente a uma abordagem hedonista da vida. Abraçar desafios, dor e dificuldades está entre os principais caminhos para encontrar significado e crescimento, de acordo com essas perspectivas. Em vez de uma visão de mundo hedonista, a filosofia antiga e a maioria das perspectivas espirituais abraçam uma visão de mundo eudemônica, que defende a busca por uma vida virtuosa e significativa de crescimento e contribuição. Atualmente, existe um movimento conhecido como segunda onda da psicologia positiva. Os pesquisadores envolvidos nesse novo movimento enfatizam essa visão eudemônica. Eles abraçam tanto o lado positivo quanto o negativo da vida, considerando ambos essenciais para melhores resultados para indivíduos e sociedades. Eles citam as seguintes peças valiosas para uma vida completa e plena: gratificação adiada, desconforto, frustração, insatisfação, dor, tragédia, estranheza, vergonha e incerteza. Esses sentimentos não são necessariamente agradáveis no momento. No entanto, essas e outras experiências emocionais desagradáveis costumam produzir resultados incríveis. Somente ao passar por experiências difíceis e desafiadoras você pode evoluir. Ao evitar a dor e mascarar suas emoções constantemente, você deixa de crescer. O autor best-seller Jack Canfield disse certa vez: tudo o que você quer está do outro lado do medo. E ele está certo, mas vou levar essa afirmação um passo adiante. Dor, desconforto, choque, tédio, síndrome de impostor, estranheza, medo, estar errado, fracassar, ignorância, parecer burro. Evitar esses sentimentos está impedindo você de viver uma vida maior do que seus sonhos mais loucos. Essas são as sensações que acompanham uma vida de sucesso. E, no entanto, são também as sensações mais evitadas. Elas são evitadas porque, como afirmei anteriormente, a maioria das pessoas segue uma orientação extrema de evitar a vida. Ainda assim, a riqueza, saúde ideal, relacionamentos incríveis e maturidade espiritual profunda estão disponíveis para todos, mas existe um preço a ser pago para tudo isso. O principal obstáculo em seu caminho é como você se sente em relação ao que precisa fazer. A maioria das pessoas não está disposta a sentir emoções difíceis regularmente. No entanto, se você estiver disposto a desconsiderar como se sente no momento, você terá acesso a um mundo de oportunidade indisponíveis a 99% da população que está preocupada com o agora. Quando você se compromete completamente com alguma coisa, emoções e experiências negativas ao longo do caminho são esperadas. São até bem-vindas, porque você sabe que emoções difíceis são os obstáculos que impedem a maioria das pessoas de continuar. Bem sabe que essas são exatamente as experiências que vão expurgar suas fraquezas antigas. Você estará liberando suas emoções suprimidas e evoluindo para uma nova pessoa e melhor. E muito rapidamente as experiências que um dia foram traumatizantes emocionalmente se tornarão rotina e às vezes até mesmo agradáveis. Conclusão: ser um aprendiz adaptável é dominar seu ambiente. A única maneira de dominar ambientes novos e difíceis é se obrigar a sair de sua casca e abandonar velhos hábitos. Sim, você tem uma preferência de aprendizagem ou modo de fazer as coisas, mas o seu modo vai mantê-lo empacado. Você deveria avaliar conscientemente a situação presente e fazer o que é necessário. Se tem planos de dar passos largos em sua evolução pessoal e em seu sucesso, você vai precisar criar cenários com desafios e responsabilidades enormes. Para corresponder às situações com que se colocar, você vai precisar estar 100% comprometido
como se fosse surfar uma onda gigante. O caminho mais rápido para chegar a esse nível de comprometimento é investir em si mesmo e na sua decisão. Você também precisa abraçar certas situações que vão exigir que, efetivamente, busque emoções difíceis. Fim do capítulo 10.